Olá, amados, a paz de Arruxa. Então, mais um dia, né, que Arro tem nos dado. Hoje um dia de chuva aqui, né, onde eu moro. Mas é isso aí, vamos continuar aqui a gravar, né? Eu estou aqui hoje com uma pregação da Nívia Soares, né? Nívia Soares, isso, que é cantora, né, da Igreja Batista da Lagoinha, né, uma cantora até muito conhecida. Então vamos aqui assistir juntos? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. E tomara, né, que os cachorros não latem, que eles já latiram bem hoje. Né? Deixa eu botar assim, peraí. Assim, tá ótimo. Aí, amados, eu escolhi essa aqui, ó. Pregação Reverendo Jesus Nívia Soares. Tá? Da comunidade Amadurecendo em Cristo, tá certo? Então vamos ver aqui. Senhor, e um grande... Então, vamos ver aqui. Ah, amados, e outra coisa que eu percebi foi o seguinte. Agora, eles tiraram, né, a data de publicação. Né? Eu até achei estranho. Ontem eu falei, engraçado, tá sem data. Até achei estranho. Mas aí eu olhei que eles tiraram. Pelo celular dá pra ver a data da publicação, né, do vídeo. Mas parece que é o YouTube mesmo que tirou, né? A data não tá mais, ó. Só tá aqui 1 ano, 2 anos atrás, ó. Mas não tá mais quando foi, né? Quando foi que foi publicado, né? Então, vamos lá. Pregação Revelando Jesus Nívia Soares, tá? Então vou aqui dar meu dislike, né, amados? Porque, infelizmente, né, eles enganam mesmo. É muito triste isso, né? E vocês vejam que as pessoas estão realmente muito assim, escravizadas mesmo, né, pelo sistema, acreditam em tudo que essas pessoas falam, esses líderes falam, né? Eu não sei se ela aqui é pastora, eu sei que ela é cantora, né? Mas vamos aqui ver o que ela vai falar, né, amados? Vamos ver. Grande juízo de Deus começa sobre a casa de Acabe. Mais tarde, Jezabel foi morta. E toda aquela influência maligna é retirada de sobre Israel. E o juízo de Deus vem para arrancar a idolatria do meio do seu povo. E aqui a palavra do Senhor vem me... Veja, pirâmides, né? Vocês vejam bem. Tudo em forma de pirâmides, né? E aí ela fala, aqui a palavra do Senhor, ou seja, eles botam realmente a Bíblia como a palavra do Senhor. Não é Yahushua que é a palavra para eles, para o sistema, mas é a Bíblia física que é a palavra de Deus. E sendo que a Escritura é bem clara, diz que a palavra é Yahushua. Ele é o verbo que se fez carne, não é a Bíblia. Então vocês vejam bem, isso é idolatria. Isso é idolatria. A pessoa precisa de pegar a Bíblia para falar que é a palavra de Deus, e sendo que a pessoa não crê que Yahushua é a palavra no espírito, no entendimento. Entende? Por mais que a gente fale, não, mas a palavra é Yahushua, a palavra é Yahushua. Não, eu sei que Jesus é palavra, né? Tem muitos que até falam isso. Eu sei que Jesus é palavra, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, Jesus é palavra, sabe que Jesus é palavra, mas crê que a Bíblia é palavra, porque precisa pegar o físico para crer no espírito. Isso não existe. Quando a gente sai do sistema, a gente vê que isso não existe. Então vamos continuar. Miqueias, como a última palavra do Velho Testamento. E ela vem dizendo que ele vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele vai enviar o profeta Elias e ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Vocês vejam que esse Deus que ela está falando é Terrom, porque é Terrom que é o Deus que fere, que é o Deus que mata, que é a morte, não é Yahweh. Só que Terrom ali, ele estava se passando por Yahweh, enganando até mesmo o profeta Elias.
Então vocês vejam bem como é que são as coisas, porque o Deus que fere, amado, vocês vejam que a escritura diz que Yahweh é amor. A escritura diz que Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma. Então como pode o amor ferir, matar? Isso não existe. Ela que está falando de Terron. É porque, na verdade, nem a Nívia sabe de Terron. Ela pensa que Terron é Yahweh. Ela pensa que Terron é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o sistema ocultou os nomes dos dois deuses, porque a Bíblia fala de dois deuses. Ele não fala de um Deus, a Bíblia fala de dois deuses. Deus Yahweh, que é o Deus único verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, que até Yahusha falou. Ou seja, se Yahusha disse que ele é o único Deus verdadeiro, que ele disse isso em João 17,3, é porque tem o falso. E tem o Deus desse século, que é o Deus falso Terron. E aqui, quem agiu foi Terron, ferindo a terra, matando. Por quê? Porque Terron ele tem prazer em ferir e em matar. Esse não é Yahweh. Yahweh, como a gente já viu, ele não se agrada com a morte de ninguém. Ele quer que as pessoas se arrependam e vivam. Tá? Ele não se agrada na morte de ninguém. E ele nunca pediu sacrifícios a ninguém. Esse é Yahweh. Isso está escrito que ele não se agrada em Ezequiel 18. Está escrito que ele não se agrada da morte de ninguém. Então vocês vejam bem. E acho que Ezequiel 33 também está falando sobre isso. Está falando que ele não se agrada da morte de ninguém. Palavra tremenda, que palavra forte. Depois dessa palavra, 400 anos passaram-se sem que se ouvisse nenhuma palavra profética. 400 anos de silêncio sem que Israel ouvisse a voz de Deus. Imagine isso. Imagine isso. Um silêncio. Aí vocês vejam que sempre tem que ter uma música ao fundo para mexer com a emoção das pessoas. Porque o sistema religioso, ele trabalha com o emocional. Tá? E aí a pessoa ali, ela é limitada na emoção. E a emoção impede a pessoa de pensar. Tanto que quando eles falam as coisas, as pessoas não questionam, não pensam porque a pessoa está na emoção, não está na razão de pensar. Tipo, a Ana Paula Valadão, como o vídeo que a gente fez, que eu gravei dela, ela falando, eles levaram, né, Jesus... E levaram Jesus, né? Aí Pedro abandonou, né? E Pedro seguia de longe. Eles levaram Jesus e Pedro seguia de longe. Era o versículo que ela usou, eu acho que foi Lucas 22. Eu não me lembro mais qual foi o versículo, acho que foi 54, né? Eu acho que foi, deixa eu ver aqui. Acho que foi Lucas 22, 54, que é um da Ana Paula, que adorareis o Pai em Espírito e em verdade, né? Acho que é parte 18, né? Porque são tantos vídeos que eu estou gravando, né, amados, que são parte 18. Então, olha só, veja bem. Aí, eu vou colocar aqui pra gente ver, olha só, como é que são as coisas. Eu acho que é Lucas 22, eu acho que é 54. Veja bem como é que são as coisas. E aí as pessoas não questionam, vejam. Acho que é 54. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Aí Ana Paula Valadão falou, então prenderam e levaram ele. E Pedro seguia de longe. Vocês levaram. As pessoas estão tão assim presas na religião, através da emoção, porque é a emoção que é aflorada ali. E a pessoa não deixa, a pessoa não usa a razão, o pensamento. E aí a pessoa fala assim, peraí, prenderam. Quem prendeu? Prenderam. Quem prenderam? Quais foram as pessoas que prenderam? As pessoas não pensam. E levaram para onde? Se levaram para algum lugar. Levaram para onde? Aí vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Então é isso, amados. O sistema religioso, ele trabalha com emoção. Ele trabalha com emoção como? Colocando música. Colocando a música para mexer com a emoção, porque aí o que ela está falando aqui, a pessoa vai sentir aquela emoção na alma, aquele arrepio, e aí as pessoas vão aceitar.
Então vocês vejam bem, e já a política, né, como até o irmão Edinho disse, eles já trabalham, a política, o estudo já trabalha com o pensamento, não trabalha com a emoção. Então vocês vejam a prisão que as pessoas ficam aqui justamente por quê? Pela emoção. Tanto que quando eu saí do sistema, muitas pessoas perguntaram, mas você não sentia nada quando você ia na igreja? Você não sentia o mover do Espírito? Vocês vejam bem, emoção. Emoção. E as pessoas que estão enganadas no sistema religioso, elas não conseguem entender isso. Por quê? Porque elas estão com a emoção aflorada ali. E elas não conseguem pensar e entender, porque a emoção impede da pessoa pensar. Entende? Então, quando a pessoa não pensa, ela é cativa na emoção, o sistema religioso cativa a pessoa pela emoção e a pessoa ela é impedida de pensar, ela continua presa fácil no engano da religião. Então vamos continuar. Silêncio ensurdecedor. 400 anos se passaram. Até que em Lucas, no capítulo 3, nós lemos o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então vocês vejam bem que Anás e Caifás, ou seja, Yahushua, ele foi levado pelos líderes religiosos do sumo sacerdote para a casa do sumo sacerdote Caifás, e ali eles condenaram eles, né? Eles condenaram, zombaram de Yahushua, cuspiram nele, bateram nele, e ainda pedia, adivinha, quem que foi que te bateu? Hã? Então vocês vejam bem. Aí aqui João Batista veio revelar Yahushua, porque de fato, amados, os profetas, eles vieram revelar a vinda do justo, tá? E quem é o justo? Yahushua. Eles vieram anunciar. Zacarias anunciou a vinda de Yahushua. Jeremias, todos os profetas anunciaram a vinda de Yahushua, o nosso Salvador. Eles não anunciaram o Pai, porque o único que revelou o Pai foi Yahushua. Porque a Escritura diz, ninguém viu a Yahweh, somente o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez revelar. Então vocês vejam que Yahushua que revelou o Pai. Vamos continuar. Tantos homens poderosos no poder. Israel era dominada pelo Império Romano. E a palavra do Senhor, ela não veio a nenhum dos grandes homens que estavam no governo. A palavra do Senhor não veio aos sacerdotes. Existiam 2 sumos sacerdotes nesta época, só poderia haver um, existiam 2. Isso era um sinal de grande corrupção no templo. Uma grande corrupção estava acontecendo. Sim, mas por quê que existia, que os sumos sacerdotes... Yahweh não falava pelo sumo sacerdote, pelos profetas, porque Yahweh nunca aceitou o sumo sacerdote. A verdade é essa, amado. Tanto é verdade que a gente não vê na Escritura que o sumo sacerdote vai herdar a vida eterna. Pelo contrário, o próprio Yahushua disse, vocês, quem escapará do fogo do inferno, da condenação do inferno, disse Yahushua. Quem vos condenará da condenação do inferno? Disse isso para quem? Para esses líderes religiosos, que são os sumos sacerdotes, líderes religiosos e mestres da lei. Vocês vejam que todos eles, né? Todos eles vão ser condenados. Se não se arrepender e não sair, e não ir para a porta estreita, que é Yahushua, eles vão ser condenados à condenação. E não é que Yahweh vai condenar eles, é porque eles estão escolhendo a condenação pela mentira que eles vivem. É diferente, Yahweh não condena ninguém, é a pessoa que escolhe. A pessoa escolhe Yahushua. Se a pessoa escolher Yahushua, Yahweh vai justificar.
Se a pessoa não escolher Yahushua, escolher o caminho da mentira, que é a religião, ela vai ser condenada, mas não é Yahweh que vai condenar, é a pessoa que escolheu a condenação. E a escritura é bem clara, amados. Aqui veja, vamos ver aqui sinônimo de sacerdote. Vamos ver aqui sinônimo de sacerdote para a gente ver, olha. Tá? Vamos ver aqui. Padre, clérigo, presbítero, eclesiástico, bispo, patriarca, pontifício, prelado. Olha, cura, lama, rabino, abade, confessor, levita, ministro, pastor, sotaína, reverendo, tonturado. Todos esses são sacerdotes. Quando você chama um homem, né, um líder religioso evangélico de pastor, você está chamando ele de sacerdote. Quando você chama de padre, está chamando de sacerdote. Quando chama de bispo, está chamando de sacerdote, presbítero. Está chamando tudo de sacerdote, líderes religiosos. E a escritura, amados, é bem clara no seguinte, veja bem. O que diz a escritura aqui, olha. Olha, Mateus 23, opa, vou até mais aqui embaixo, aqui, ó. Vamos botar aqui do 27, que eu acho que tá por aqui. Vamos botar aqui do 27 ao 32. Ai, peraí. Botar aqui do 26 ao 32. Vamos ver aqui se tá aqui, por aqui. Vocês vejam o que a Ruxa vai falar aqui. Já tá até aqui, que maravilha. Olha. Ó, por aqui, ó. Vamos ler daqui. Já li o capítulo todo, mas vamos ler daqui, ó. Fariseu cego. Que ele está falando de quem? Dos líderes religiosos. Que eu já até coloquei o capítulo todo no vídeo, né? O vídeo de Mateus 23, já coloquei também para a gente ver. Veja, fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro são cheios de ossos, de morte e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Veja, mentiras e pecados. Por que a Ruxa disse isso? Porque eles não são sacerdotes, eles não são pastores, padres. Tá? Eles não são. A própria escritura a gente vê em João 10 que a Ruxa disse, mais um mercenário que não é pastor, da qual as ovelhas não lhes pertencem. Então vocês vejam que eles vivem na mentira, sendo chamados de pastores, padres, e sendo que eles não são. Então vocês vejam bem. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Veja, assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas, portanto vão e terminem o que eles começaram. Então vamos aqui, nossa, então vai mais embaixo, vamos lá. 20, ó, vamos botar aqui do 32 a 33. Então é no final mesmo, amados, olha isso. É no final mesmo. Então aqui, ó. Ó, cobras venenosas, ninhada de cobras, como espero escapar da condenação do inferno? Serpente, raça de víboras, como espero escapar da condenação do inferno? Então vocês vejam que a Ruth está falando dos líderes religiosos. Tanto é verdade que em Apocalipse diz isso aqui, amados. Olha o que diz em Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. As pessoas que ouvem esses líderes também estão sabendo, sabendo que eles não vão herdar a vida eterna, continuam seguindo eles no engano da religião, vão pagar por isso, amados. Vão responder por isso. Porque líder nenhum vai defender ninguém, não. Os líderes não vão chegar assim e vão falar assim, olha, Senhor,
Perdoa eles, porque eles me seguiram, porque eu enganei a eles. Então que eu seja condenado, eles não. Eles não vão fazer isso não, amados. Porque a Escritura está aí para a pessoa ler e examinar. Tá certo? A Escritura está aí para isso. Hoje em dia, com a internet, a pessoa que assiste vídeo na internet, com a tecnologia aí que está tendo aí, né, da Bíblia, de a gente pesquisar várias versões, só fica no engano quem quer. Só fica no engano quem quer. E a Ruxa diz, né, o apóstolo Shaul, em Atos 17 diz que Yahweh não leva em conta o tempo de ignorância, mas a pessoa que não sabia, que nunca ouviu a verdade, esses, né, Yahweh não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, uma vez que a pessoa assiste vídeos falando que pastor é ladrão, que não é pastor, mostrando na Escritura, falando que Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas e continua indo no templo físico, falando que a roxa foi o último dízimo dado por nós, que a oferta para ser dada no templo do Espírito que são pessoas, e continua dizimando, dando dízimos e oferta no templo físico. Você já acha que essas pessoas vão receber a vida eterna? Então isso é muito sério. Veja, aqui ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Vocês vejam bem, fora ficam os cães. Quem são os cães? Líderes religiosos são os cães. Os feiticeiros. Vocês vejam que tem muitos aí que fazem até feitiçaria. Vocês não estão vendo aí a Universal, que às vezes eles pegam a rosa ungida e a pessoa passa no sal grosso é sal grosso e eu esqueci até o nome da planta que tem até na macumba. Isso é feitiçaria, amados. Os impuros, eles não são impuros porque eles enganam as pessoas, sabem que estão enganando e continuam enganando. Os assassinos, os idólatras, quem são os idólatras? Todos aqueles que precisam de ver para crer. Todos aqueles que pegam a Bíblia e falam, essa aqui é a palavra de Deus, é idolatria, idolatrando a Bíblia. Ou então, bendita a cruz da minha vida, como Ana Paula Valadão disse. Que a cruz, ela nos liberta. Veja, a cruz nos liberta, como tem uma música do Fernandinho que ele canta, a cruz nos libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Não é a Ruxa que liberta, é a cruz. Vocês vejam bem, se isso não é idolatria. E todo aquele que ama e pratica mentira, o que é amar e praticar mentira, são esses líderes religiosos que são chamados de pastores e não são. Isso é mentira. Eles amam ser chamados de pastores, sendo que eles sabem que não são pastores. Tem muitos que não sabem, tem muitos que estão como pastores e estão sendo enganados, enganam, porque estão sendo enganados, porque foram ensinados por outros, tá certo? E eles se denominam pastores porque estão pensando que são, mas muitos, amados, sabem que não são pastores e adoram ser chamados de pastores, de apóstolos, de bispos, tá? Adoram ser chamados assim. E se a gente chama pelo nome, tipo Silas Malafaia, vai você chamar o Silas Malafaia de Silas? Oi, Silas, tudo bem? Oi, como é que é? Silas não, pastor Silas. E às vezes ele até fala pastor Silas Malafaia. Então vocês vejam bem, se isso não é mentira. Eles amam e praticam mentira. E aqui a gente vê os cães. Aí as pessoas ficam, mas quem são os cães? Vamos ver aqui em Isaías quem são os cães, amados. Olha isso. Isaías 56. Está aqui bem claro. Aqui. Até passou. Isaías 56. Dez e 11. Olha. Quem são os cães? Para não ficar dúvida. Os atalaias de Israel são cegos. Ou quando a Yahushua fala guias cegos, está falando para quem? Para os líderes religiosos, veja. São cegos, nada sabem.
Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos sem exceção. Então vocês vejam bem. Aqui teve versões que eles tiraram todos sem exceção, mas vocês vejam que está todos sem exceção. Então vocês vejam que todos eles não vão herdar a vida eterna. Tá? Se não se arrependerem e não irem para o pastor que é Yahushua, que é no Espírito, eles não vão herdar a vida eterna mais. E é por isso que nesses últimos dias nós temos visto muitos pastores reconhecendo e tomando consciência de que não são pastores e saindo do sistema, do engano da religião e indo para Yahushua. E eu fico muito alegre com isso, de ver que as pessoas estão acordando, né? E teve até um que falou no comentário do vídeo, falando que era pastor e que hoje está em Yahushua. Eu fico muito alegre de ver que o trabalho que Yahushua tem nos dado para fazer está sendo recompensado, porque isso sim é recompensa. A gente saber que as pessoas estão saindo do engano da religião e estão indo para a liberdade que Yahushua nos dá, de adorar o Pai em Espírito e em verdade. Então isso é maravilhoso demais para nós. Entende? Então, vamos aqui continuar. Coisas estranhas estavam acontecendo em Israel. Estrangeiros estavam dominando sobre o povo, o que era uma grande vergonha para Israel. Eles estavam debaixo de uma grande opressão. Estavam debaixo de uma grande vergonha. Tinham grande expectativa, para que a voz de Deus fosse ouvida. E não somente isso. Eles tinham uma grande expectativa para que o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, se manifestasse. Tinham uma grande expectativa para que a palavra dos profetas lá do Antigo Testamento se cumprisse. Isaías profetizou sobre isso, sobre o rei que viria. Então vocês vejam que Isaías profetizou sobre o rei que viria, que é esse rei Yahushua. Rei que viria, que reinaria com justiça, com juízo, que reinaria sobre Israel. Davi profetizou sobre esse rei que se assentaria no seu trono para sempre. Tantos profetizaram sobre ele. O ungido de Deus, o Cristo, o Messias. Israel esperava ansiosamente pelo Messias. E no entanto eles viviam debaixo dessa opressão, que fazia com que eles ansiassem ainda mais pelo Messias. Ansiassem ainda mais para que algo acontecesse. Existia grande expectativa. Estava todo mundo de olho. Aquela época era uma época de grandes rebeliões. O Império Romano caía de pancada em cima do povo. Se houvesse uma rebelião, os sacerdotes estavam de olho, cuidadosos para que nenhuma rebelião estourasse no meio da rua, porque se estourasse uma rebelião, o povo era que sofria com a rebelião. E naquela época, 2 sumos sacerdotes no templo, uma grande corrupção dentro do templo. Então vocês vejam que os sumos sacerdotes, que ela está falando de líderes religiosos, não herdarão o reino. Isso está bem claro na Escritura. A gente vê que os profetas, eles vão herdar a vida eterna, mas os sacerdotes, os líderes religiosos, os cães não. Para vocês verem que os líderes religiosos não são da parte de Yahweh, são da parte de Terron. De Terron. Mas ela aqui não diz que esses sumos sacerdotes aqui que está falando já não eram esses líderes religiosos, né? Ela está falando de sumos sacerdotes, eu estou falando no contexto geral, dos líderes religiosos, né? Daquela época. Eles já não eram os judeus.
Tem até parte na Bíblia que diz que não são judeus, como a gente já leu, né, em alguns vídeos, não são judeus, né? Então, e que esses que não são judeus, que estavam como líderes religiosos daquela época, como líderes religiosos, sacerdotes, sumo sacerdote e mestre da lei. E sendo que na lei, os sacerdotes só podiam ser levitas. E eles não eram nem judeus e nem levitas. Eles eram quem? Já eram os maçons. Se passando por judeus naquela época. Tanto é verdade que o próprio Yahusha disse, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Quem são esses construtores? Os maçons, esquadra e compasso. Vocês vejam bem que já existiam os maçons naquela época. Até mesmo na época de Salomão, porque Salomão ele foi maçom. Entende? Então vocês vejam, e Salomão, ele construiu a casa, o palácio, que não era nem templo, era uma casa, um palácio. Ele construiu para quem? Para o Deus das trevas. Que lá em 2 Crônicas 6, está dizendo, vejam, para vocês verem. E detalhe, amados, que Salomão, ele não era sacerdote, ele era rei, tá? Ele era rei. E ele construiu um palácio. Não foi um templo, era um palácio. Só que mesmo ele construindo esse palácio, ele era... Ele foi para o Deus das trevas. Tanto que ele adorou vários deuses, que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Ou era 700 concubinas e 300 esposas, não sei que ao todo foram 1000 mulheres que ele teve, e ele adorou vários deuses, e ele levantou vários templos, e ele adorou Astarote, e ele ofereceu humanos, crianças em sacrifício. Salomão, ele era bruxo, feiticeiro, satanista. Vocês vejam bem. Aí aqui, ó, vamos lá, 2 Crônicas 6. Está dizendo aqui para quem? Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Disse para quem? Esse Senhor disse para quem? Para Salomão. E Arro, ele não falava com outras pessoas a não ser os profetas. Tá? Os anjos vinham por intermédio de Arro para falar com os profetas, e os profetas transmitiam a mensagem que Arro falara através dos anjos, ou até mesmo Yahusha falava para os profetas. Os profetas vinham e transmitiam. Aqui vocês vejam que o Senhor disse que habitaria nas trevas. Disse para quem? Disse para Salomão. E eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para sua eterna habitação. Eterna habitação aonde? Nas trevas. Nas trevas a qual o próprio Davi disse que as trevas é o esconderijo desse Deus. Vejam, Salmos 18. Veja bem, quem é o Deus que Davi descreveu aqui, ó. Eu já li esse salmo todo com vocês, mas amados evangélicos que estão assistindo esse vídeo, leia os Salmos 18 de Davi, vocês vão ver que Davi está descrevendo Terron, Deus das trevas. Veja, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Veja, isso aqui é quem? O dragão. E quem é o dragão? Em Apocalipse diz, e foi preso o dragão, e foi lançado o dragão, chamado a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, engana como? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Está escrito. Veja, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Veja que é o Deus das trevas. Yahweh é luz, e nele não há treva nenhuma. Se fosse Yahweh, não teria escuridão nenhuma. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as hastes do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Vocês vejam? Fez das trevas o seu lugar oculto.
Ou seja, o lugar de esconderijo. Tem outra versão que fala o lugar de esconderijo. Vamos ver aqui, essa aqui, ó. Salmo 18:11, né? Veja essa aqui, olha aqui, ó. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Então vocês vejam bem, tá? Então que Deus é esse? E esse lugar que Salomão falou, essa casa, ele fez para Terrom, Deus das trevas. Que ele disse o Terrom disse para Salomão, né? O Senhor me disse que habitaria nas trevas. Para isto eu fiz esta casa, para a sua eterna morada, para a sua eterna habitação, ou seja, lugar de trevas. Está bem claro na Escritura, amados. Bem claro. E ainda diz mais aqui, ó. Tanto que vocês estão vendo que aqui na Lívia Soares, olha aqui, ó, tudo escuro, porque é lugar de trevas. E aí aqui em Apocalipse, acho que é Apocalipse 19, não, acho que é 12. Vamos ver aqui. Ou é 12 ou é 19. Aqui, ó. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher. Dragão, que é o dragão? O Deus das trevas. Aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, ou seja, Terrom, que engana todo mundo. Engana todo mundo aonde? Em todas as religiões, passando pelo verdadeiro Deus. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então vocês vejam bem. E aqui, amados, a coisa é tão séria que tem aqui, olha aqui, ó, em Provérbios, para a gente fechar esse vídeo, Provérbios 21:16, olha o que diz aqui, ó. O que é a congregação? O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, é lugar de morte e não de vida. Templos físicos são congregações de mortes e não de vida. Então vocês vejam bem, tá? Então, amados, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte para a gente continuar, tá certo? Então, desculpa aí o vídeo longo, agora que eu vi, gente, que passou demais, né? Que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.